Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, apesar de ser bem curtinho, bem resumido, eu acredito que seja importante, de grande valia, tá? Para aqueles que professam a fé cristã. Então, o subtítulo seria O perigo de abandonar a fé. O perigo de abandonar a fé. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou salientando, trazendo esse alerta, digamos assim, esse aviso, que é um aviso para mim, é um aviso para cada um de nós, é para todos nós. Preste atenção. Paulo, falando aqui aos Hebreus, ele diz o seguinte, dentre tudo aquilo que eu tenho falado com vocês, que eu tenho escrito, as cartas, epístolas, temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Que assunto? A respeito da fé. O perigo de abandonar a fé. Então Paulo estava instruindo aqui o povo hebreu, não é? Ele estava instruindo e está nos instruindo também, tá? Porque a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, tá? Então assim, que essa palavra fique no meu e no seu coração, tá? Então vamos lá. Então, tenho muito a dizer a respeito deste assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Assim como hoje eu tenho tido essas experiências no canal, eu tenho tido essas experiências aonde quer que eu vá, que eu comece a conversar e falar com as pessoas a respeito de Cristo, e tendo como base as Escrituras, elas têm dificuldades de entender. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque você é inteligente. Vamos lá. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Olha como é muito atual, como Paulo naquela época já estava tendo, ou já tinha, dificuldade. Porque primeiro que naquela época o povo estava acostumado e vivia na questão da lei judaica. O povo estava muito acostumado à lei, às leis, diversas leis que regiam as suas vidas, a sua profissão de fé, a vida social, em todos os sentidos. Assim também é e são os dias de hoje. As pessoas estão acostumadas com a religião, estão acostumadas com as denominações, elas estão acostumadas e elas têm aprendido só o que os líderes têm ensinado. E infelizmente, a maioria da liderança, eu vou falar brasileira, não vou nem falar de outro país ou de outros países, só ensinam aquilo que é ensinado ou imposto pela tradição, pela religião, pelos dogmas, pela própria denominação. Você vai ter que falar isso, aquilo, outro. Não saia disso, tá? Só fala isso aqui. Não fala mais que isso. Não fale mais do que isso. Porque o povo pode ficar sabendo de coisas a mais. Então, deixa o povo se contentar com melzinho na chupeta, como dizia na minha terra. Com aguinha com açúcar. É lá aquela aguinha com açúcar? Aquela papinha. Então, na minha terra usar também essa expressão, tá? E olha o que Paulo fala aqui. E ao invés de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha que situação. Você acha que o dia de hoje é diferente? Não. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. Não tem discernimento. Voltando um pouquinho no livro de Oséias, se você pegar Oséias, todo Oséias, que é um dos livros, um dos profetas menores do Velho Testamento, o próprio Deus diz o seguinte: o meu povo está sendo enganado, o meu povo está sendo destruído, passado para trás, não tem tido forças, por falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê? De quem? De que causa? Conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, das promessas do Senhor.
do Criador. Então, se nós fôssemos voltar lá atrás, nós já estaríamos dando aqui um exemplo, tá? Então, pega o livro de Oséias, quem não leu, eu sei que a maioria não lê, mas pega, dá uma olhadinha lá para vocês verem como é interessante, tá? Porém, a comida dos adultos é sólida. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Olha que interessante. Paulo aqui levantando a lebre do perigo de abandonar a fé. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. É só um recado para todos nós. Estamos começando a viver um reset. Esse grande reset, queira você acreditar ou não, queira você acreditar que isso é verdade ou não, não importa, tá? Isso não importa. Esse reset, esse grande reset, ele já está acontecendo em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as áreas, em todas as esferas, e não será diferente do cristianismo ou no cristianismo. Não será diferente. Então você que está fraco na fé, que só alimenta com leitinho, que você não consegue alimentar com uma comida mais sólida, quando traz um ensinamento mais sólido, mais pesado, mais profundo, você não entende. Aqui, ó. Mas porque vocês cuidam ou porque vocês custam entender essas coisas, e como é difícil explicá-las, porque vocês ainda são como crianças. Vocês estão acostumados só com leitinho, aquele leitinho quente, aquele leitinho. Quando traz um ensinamento bíblico, por exemplo, vocês já espana. Porque a liderança não tem preparado a igreja, não tem preparado a sua membresia. E aí quando eu trago no canal, quando eu falo a respeito disso, eles torcem o nariz, ficam de malzinho, ficam bravinhos, porque eu trouxe uma mensagem bíblica. É diferente do tempo passado? Não, assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos. Eles traziam a mensagem bíblica e os sacerdotes, os religiosos da época, que não são diferentes dos de hoje, torciam o nariz. Ficavam indagando, sabe, mimimi, é a mesma coisa, hoje é a mesma coisa. Principalmente aí a liderança assalariada, né? Os cabidões, os cabides do reino da terra, porque do reino do céu não tem cabidão. Sabe o que é cabide? Vai pensando o que é cabide. Então assim, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é feito de pessoas que de graça recebestes, de graça dai. O reino dos céus, ele é feito de amor, de justiça, de misericórdia. O reino dos céus, ele prepara os homens que irão para os céus. Mas o reino da terra cogitam das coisas da terra. A maioria da liderança, eu estou falando brasileira aqui para não falar de outro país, preparam as pessoas só para essa vida, só para as coisas terrenas. Prometem coisas que Deus não prometeu e que não se cumprirão. Paulo aqui estava chamando a atenção dos hebreus, ensinando os hebreus. Meu Deus, pelo amor de Jesus, estava ensinando. Então as pessoas hoje, elas dão mais ouvidos a um pastor, abre aspas, fecha aspas, que só dá o que elas querem, né, ouvir, só o que elas querem ouvir. Mas quando você fala das escrituras, da Bíblia, elas não entendem. Eu não entendo, não compreendo, não entendo. Mas lógico que não vai entender. Pois as escrituras falam das coisas do céu. E a maioria dos líderes tem falado das coisas da terra. Então,
Já encerrei por aqui, porque eu quero fazer outros vídeos acerca desse assunto. Então, estamos já vivendo um grande reset. Romanos 12, 2. A pessoa que não se preparar, que não buscar a Deus, que ficar dependendo dessa liderança, que não ensinam nada, que só enrolam o povo, meu querido, minha querida, olha, teremos dias difíceis sim. Dias trabalhosos. Dias difíceis, dias trabalhosos. E um perigo muito grande é o de abandonar a fé. Por causa disso. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento das Escrituras, para saberem quem elas são. De fato, quem elas são. Quem elas quem elas representam ser. Vou fazer outros vídeos e vou trazer para vocês um pouco mais sobre esse assunto do perigo de abandonar a fé por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus para os homens. Deus abençoe a sua semana, os seus dias, que as suas noites sejam melhores, que 2021 seja um ano de resistência e fé, de busca para que você possa superar todas as circunstâncias adversas, das coisas que virão. Que Deus abençoe a sua vida.